a gente tem que saber diferenciar autoridade de ser autoritário. O professor é autoritário, o pai da gente é autoritário, porque eles têm um poder sobre a gente. A gente tem que saber respeitar. Eu não vejo também que o autoritarismo é só mandar. E que todo mundo tem um pouco de autoritarismo. Por quê? Não é assim nós querer mandar, mas sim não sempre aceitar as coisas como dão pra gente. Tem que questionar, tem que perguntar o porquê. Eu me julgo muito autoritária. Lógico que, igual o professor dentro da sala de aula tem autoridade sobre mim. Posso sim tirar minhas dúvidas e tal, mas não posso ir me aumentar. Eu acho assim, que todo mundo tem que respeitar. Acho que para ter uma convivência boa é ter respeito à opinião dos outros, mas também ter sua opinião. E eu acho assim que quando você aceita com prazer, é mais fácil você fazer alguma coisa. Jovens, esse é o nosso tema do Caleidoscópio. Uma boa tarde para você, autoritarismo. Mas quando a gente fala em autoritarismo, foi muito legal o debate dos meninos, já vem logo a palavra autoridade. Será que esse limite é tênue? Como é que está o autoritarismo no nosso dia a dia? Durante a história da humanidade, vivemos momentos de regimes totalitários e autoritários. E também nas nossas relações, pequenas relações, entre o pai e o filho, entre o professor e o aluno, nas relações amorosas. Será que somos autoritários? Será que todo mundo é autoritário em algum momento da sua vida? Esse é o Papo do Caleidoscópio. E você está convidado para participar numa boa. Não estou te obrigando, é numa boa, tá bom? E por falar em participação, você pode participar através das nossas redes sociais. Nós temos o Twitter, que é o @CaleidoscópioTV. Nós temos a nossa fanpage, agora chique, né? No facebook.com/programa Caleidoscópio TV. E lembrando que as pessoas que participam pela rede social, dando a sua opinião sobre o nosso tema, a frase mais criativa, a opinião mais criativa, nós temos aqui vários brindes. Por exemplo, na sexta-feira, nós vamos sortear, durante toda a semana a gente vai guardando as frases, uma pizza grande e um refrigerante para você, da nossa parceira, que é a Bitela Pizza. Então você vai mandar o seu nome, o seu bairro, o telefone, mais Bitela Pizza. Fala, eu quero uma pizza grande, eu quero uma pizza Mamma Mia na sexta-feira. A Bitela está em Belo Horizonte, telefone 33786600, ou então Eldorado, Contagem, 33956262. Pessoal do Eldorado aí em Contagem pode pedir também participar pelo Facebook ou Twitter. Nós temos também uma festa muito legal, par de convites para os 7 anos do Hard Rock Café, casa tradicional aqui em Belo Horizonte, mundialmente falando, né? Mas em Belo Horizonte também a coisa pegou. E nós temos uma festa que acontece na próxima sexta-feira, então um par de convites a partir das 10 horas da noite, com diversos shows, inclusive da dupla que está aqui hoje presente no Caleidoscópio. E temos também um par de convites para os meses de dezembro e dezembro para a Uma Companhia, que realiza a primeira mostra de improvisação teatral, tá bom? Além disso, o grupo oferece oficinas, várias coisas também. Então não deixe de participar com a gente. Se você gosta de teatro, entre em contato com a gente através do nosso Facebook e Twitter. E para a plateia que participa ao vivo do Caleidoscópio, temos Vale Lanche do Bang Bang Burger e eu vou mandar um abraço especial agora, um beijo, ó, Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande, pela TV Imaculada. Muito obrigado pela audiência de vocês, participem também com a gente aqui do Caleidoscópio, tá bom? E para falar sobre esse assunto, nós temos alguns convidados especiais, né? Primeiro, a gente tem o prazer de receber o psicanalista e autor do livro Pai, Estou Te Observando, que é o Carlos Ávila, que está aqui com a gente. Obrigado, viu, Carlos? Eu que agradeço, tá? Tudo bem, Vocês seja bem-vindo. para discutir esse assunto tão interessante. Tá bom. Ao lado dele, a gente tem uma outra presença também muito importante, que é o professor de História da Universidade Federal de Minas Gerais, o historiador, professor João Furtado. Professor, obrigado pela presença, viu? Seja bem-vindo. Tá joia. E para fechar os nossos convidados, temos aqui um jovem estudante de Direito que muitas pessoas chamam ele de autoritário. Ou será que ele tem autoridade? Como é que é essa história? Ele vai contar um pouco da história pra gente. Guilherme Orione. Tudo bem, Guilherme? Bater até com Tudo bem com você, cara. Não, menos. Pressupõe-se que eu sou autoritário. Sim. Não tem nada confirmado ainda. Não tem nada confirmado não, de ainda. forma alguma. Isso, Não. muito bem. É o que Ainda. andam dizendo por aí, né? Exatamente. Mas esse povo fala qualquer coisa sobre Não, todo sim. mundo, né? Chega a qualquer conclusão. Dizem que eu sou narigudo, velho. Pois é, Tá isso é um vendo? absurdo. É um absurdo, né, Pois cara? Eu, narigudo? Que isso? Que história é essa? Bom, e na plateia nós temos amigos para participar do Caleidoscópio, fãs da dupla que está aqui com a gente. Então, uma moçada legal que vai entrar no ar com a gente também aqui na TV Horizonte. Então, boa tarde, geral. Boa tarde, moçada. Não. É preciso mais feijão. Sem feijão não há solução para esse país. Feijão de corda, feijoada, feijão tropeiro. Boa tarde. Aê! No palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram, a gente tem o prazer de receber a dupla Ivan e Felipe. Palmas pros caras. Obrigado, moçada. Valeu! Aê! Ivan e Felipe. Tá bom, ótimo. Quem é o mais autoritário? O mais bravo, o manda-chuva, vamos dizer assim. Bom, eu tenho que dizer que eu ia falar que era o mais pequeno da banda, mas tem um
concorrente ali fortíssimo. Que é pequeno também. Ele é menor do que eu. Mas o mediano, vamos dizer assim. Então, meu Ivan, o parceiro Felipe. Felipe, você tem 30 segundos para se defender. Não, tudo bem. Vamos lá. Na verdade, porque... Alguém tem que comandar a banda, né, Alguém cara? tem que comandar, exatamente. Então, para a coisa funcionar, eu fui tomando a rédea da banda e algumas pessoas, acho que todas, na verdade, não concordam, né? Que não sei não, viu? Eles não te apoiaram, não. Mas é sempre assim, eles não vão concordar. Mas no fundo, eu sei que eles gostam. Agora, disso. a produção me falou que é o seguinte, que nós fechamos tudo do programa com o Ivan. Não foi com você não, Felipe. Na verdade, porque na verdade... Mas você mandou o Ivan fazer, né? Falou, Ivan... Não é bobo não, né? A realidade foi essa. Não, é brincadeira. Na verdade, é porque ele fica com essa parte comercial mesmo, então a gente tem que dividir as tarefas. Vou te apresentar um parceiro para você dividir o peso durante o programa, que é o Guilherme que está ali. Tudo bem. Guilherme, vamos esclarecer essa história. Por que você acha que as pessoas estão falando que você é autoritário? Primeiro, eu não sou autoritário. Tudo bem, tranquilo. Isso aí de forma alguma foi Eu provado também não sou ainda. narigudo. Pois é, não vamos voltar nesse assunto. Mas as pessoas se colocam como tal. Da mesma forma que ele acha que tem que tomar as rédeas, alguém tem que puxar a coisa, tem que fazer funcionar. Então, como eu tomei essa posição e às vezes alguém queria ficar mais relaxado, mais frouxo, então me tratou como autoritário. Então, por aí. Professor, foi interessante o que ele falou. Ele falou, olha, alguém puxa e outros aceitam, ficam meio ali. Na sociedade, né? Por exemplo, no nosso país, vamos para o Brasil, durante a ditadura militar, né? O autoritarismo, isso também, o autoritarismo, a ditadura, algumas pessoas relaxaram, falaram, não, tá cômodo, deixa assim. O que eu acho que diferencia o genuíno autoritarismo é precisamente a reação violenta negativa do outro. Se há um contexto de apatia em que alguém assume a liderança, e liderança não é um problema de autoritarismo necessariamente, se os liderados concordam e se deixam conduzir por essa liderança, você tem um fenômeno social normal. Agora, a reação, se alguém disser para o nosso amigo aqui, não, eu não quero fazer o que você está mandando, e aí ele destemperar e subir nas tamancas, aí sim você tem um fenômeno de autoridade intersubjetiva, ou seja, ele está tentando dominar o outro a partir de um argumento que não é necessariamente legítimo perante o outro. Né? Então a ditadura militar foi autoritária, né, no país? Foi, com certeza, porque ela tinha um projeto para o país, havia uma parte da população que aderia a este projeto, mas não necessariamente todos aderiram. E aqueles que não aderiram conheceram a força da repressão, da tortura, das prisões, fechamento de partidos políticos, ou seja, tudo aquilo que o autoritarismo não pode admitir, que é exatamente a contestação. Né? Ok. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar com a banda, daqui a pouco nós vamos colocar o Carlos no nosso papo, porque no próximo bloco a gente vai conferir um vídeo que vai falar sobre chefe bravo, né, e nessas relações pessoais. Então nós vamos entrar já já. E agora, vamos colocar os caras aqui, né? Ivan e Felipe. Felipe, o que nós vamos ouvir? Porque eu sei que decide o negócio aqui, né, cara? Então eu não vou nem perder tempo com você, Ivan. Eu decidi que vai ser Camaro Amarelo essa música aí. Tá bom. Uma música que tá bombando aí. Você não trocou não, né? Essa é a primeira mesmo. Eles têm uma cola aqui, viu, gente? Eles têm uma cola, tá? Nós temos uma cola e a gente vai seguir porque eu que defini, entendeu? Isso mesmo, isso mesmo. Então comanda o negócio aí. Vamos lá. E eu sobrei. Valeu! Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei. Quando eu passava por você, na minha CG, você nem me olhava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber. Você nem me olhava. Aí veio a herança do meu velho e resolveu o meu problema, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe, tô bonito, tô andando igual patrão. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de Camaro amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no Camaro amarelo. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora eu vou escolher, tá sobrando mulher. Agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora eu vou escolher, tá sobrando mulher. Arrebenta, sanfona! Quando eu passava por você, na minha
Eu não aguento mais. Horrível! Pouco assado. Muito assado. Péssimo. O que você está fazendo? Você sabe cozinhar? Vai. Assim, é assim. Sem gosto. Sem gosto. Gente, trabalhar! Vai! Vamos aproveitar, vamos entrar no nosso papo aqui. Acho que é legal a questão do chefe, porque o chefe ele tem o tempero dele. Se aparecer um outro tempero, como lembrou o professor João, ele não vai gostar, porque a cozinha ele é o responsável por ela, né? Chefe autoritário, existe aos montes aí, né? Pois é, Elias, eu fui executivo durante muitos anos, né? Então, eu exerci esse papel de liderança de uma autoridade constituída, né, professor? Ou seja, era me dado o poder de organizar aquele ambiente no qual eu trabalhava, mas não era raro, às vezes, que nós éramos totalitários, que a gente praticava autoritarismo. Uma das características de quem pratica autoritarismo é não aceitar que é. É um mecanismo de defesa. A pessoa fala, não, eu não sou autoritário, você que é mole demais, eu que não sou, você que é isso, entendeu? E para identificar bem um autoritário, ele sempre trabalha sobre coação do outro, ou seja, ameaçando o outro. Se você não fizer isso, você vai sair da banda, tá? Você não vai pro show. Olha, se você não fizer isso, eu vou terminar com você. Se eu não fizer isso, eu não vou te dar o aumento. Se eu não fizer isso, eu não vou te dar aquele negócio. Então, todo autoritário, ele exerce a força dele... Através da coação. Através Os pais são terríveis com isso, né? Também, o pai também. Só que existe um limite muito grande na relação pai e filho, né? Porque o pai é dado o poder ao pai de educar o filho. Ele tem a responsabilidade. Responsabilidade, isso é legal. Ele tem a... Então, ele tem que separar, né? Ele tem que saber separar o que é o poder dado a ele para organizar o romance familiar ou para satisfazer os próprios desejos. Todo autoritário, ele tem como imposição, pelo menos assim eu acredito, em satisfazer seus próprios desejos, e não necessariamente o desejo da comunidade, como é uma autoridade constituída. Se estiver errado, o professor corrige, tá? Mas, às vezes, o discurso, né? Então, a autoridade, eu acredito que ele exerce uma organização no ambiente que ele vive. O autoritário, ele está ali para satisfazer os seus próprios desejos, as suas pulsões, aquilo que ele acredita, independente se aquilo vai transformar aquele ambiente no caos ou não. Sim. Isso está no seu livro? Porque o seu livro é relativo ao pai, né? Aos pais. Bom, Deixa eu mostrar aqui para você. Mostra aí para nós. Fica à vontade. Isso. Tá. O livro Pai, Estou Te Observando, ele mostra o romance familiar. Ele fala da perspectiva de uma criança de 7 anos, da educação que recebe dos pais. E não deixa de ter uma ou outra situação, um capítulo, que mostra o totalitarismo do pai. Tem um capítulo, que a gente não pode contar tudo, que fala do aniversário. O pai fala assim, não, meu filho, você não pode levar ninguém, só pode levar 10 amiguinhos para o seu aniversário. Mas o pai leva os amigos dele. Aí é festa de criança, de repente tem cerveja porque o pai toma, não importando. Entendi. A regra de um vale para o outro, né? Então, assim, em alguns momentos os pais são totalitários, são autoritários, né? Não na regra das vezes. Então, a gente tem que separar isso bem, né? O pai, ele tem que exercer uma autoridade sobre o filho. O professor, o prefeito, o delegado, a polícia, todo mundo tem que exercer. Sim. E nós temos que aceitar aquela autoridade constituída. Ô, Carlos, uma curiosidade, um filho também pode ser autoritário com o pai? Hoje é o que mais tem. Vamos lá, João. Eu vou escrever um livro, eu tenho uma menina de 5 anos que eu vou escrever um livro dizendo, filha, tome cuidado comigo. Cuide de mim, né, João? Seja gentil comigo. Isso, boa. Porque ela é autoritária até mandar parar, ela não tem limites. Né, João? Né? E justamente em torno da pedagogia moderna, dessa coisa de você tentar criar uma criança com um pouco mais de libertarismo, um pouco mais de autonomia, tem momentos em que essa autonomia se volta contra a relação pessoal. Vamos ajudar os pais, vamos lá. Mas qual que é o problema dessa educação moderna? É que os pais têm medo de perder o afeto do filho. Sim, às vezes os pais estão muito ausentes, Isso, né? então tem medo de perder o afeto do filho, aí começa a ser liberal demais. A ceder demais. Aí a criança não entende que existe um limite. Aí ela excede aquele limite, ela fica totalitária. Então ela age de coação. Papai, se você não me der isso aqui, você não gosta de mim. Você não faz isso, entendeu? Então há uma chantagem. Há uma coação da criança para os pais também. Tá. Você não gosta de mim, você não me quer mais, eu vou fugir de casa, entendeu? Então tem toda uma circunstância que a criança totalitária, ela pratica contra os pais. Todo mundo é autoritário? Tem esse potencial de ser autoritário? Olha,
todo mundo tem momentos que são totalitários, são autoritários. Em algum momento da vida, ele vai impor o seu desejo. Nem que seja quando criança, quando adolescente. Né? O importante é a gente ter em mente quando a gente ultrapassa o limite, que é uma coisa muito difícil. Né? Geralmente, a pessoa autoritária ela não identifica o momento que ela está sendo autoritária. Entendeu? Então, às vezes, ela está praticando o ato e não está percebendo. O outro está percebendo, mas ela não está percebendo. E quando há um embate do outro para com ela, ela fala, é mole, você não quer. Isso, tal. é devagar, né? Aí o totalitário fala assim, não, você não quer trabalhar, você não quer participar, você não quer fazer isso, entendeu? Tá. Professor João. Eu acho que hoje em dia nós temos tentado construir relações cada vez mais de mão dupla, né? Então, num certo sentido, eu reitero também as palavras do nosso amigo psicanalista, mas eu incluo uma questão que é exatamente essa capacidade de pactuar comportamentos e expectativas, né? Isso vale para uma relação conjugal, por exemplo, isso vale para a relação pai e filho, e isso é um sintoma típico da nossa contemporaneidade, né? Eu costumo sempre, pensando como historiador, dizer o seguinte, o nascimento do autoritarismo enquanto intersubjetividade, ou seja, relação entre pessoas, é uma coisa do pós-guerra, porque até o pós-guerra as coisas eram naturais. Ou seja, a autoridade irrestrita do pai sobre o filho não era questionada. Bem lembrado, era João. assim, o mundo era assim. Isso. As pessoas se vestiam como os pais. Então você vê, às vezes, o retrato do menininho de 4 anos, ele está de terninho, todo composto e se comportando. E não há questionamento sobre isso. E a Segunda Guerra criou, do ponto de vista cultural, uma nova ordem e criou a cultura jovem, né? Essa cultura pop, a cultura dos Beatles, depois veio 68, reviu isso tudo e jogou, veja, todo o nosso cenário aqui, um cenário bem popular, bem pop, jovem, né? Jovem, isso mesmo. E uma coisa que, na verdade, jogou por terra é esta autoridade que antes era inata, né? E a autoridade hoje, ela continua existindo, mas ela tem que ser negociada dia após dia, ou seja, é no cotidiano das relações que ela se afirma. E é uma autoridade, às vezes, consentida, às vezes, autoridade de líder, que pode resvalar para o autoritarismo, se não houver a negativa da parte outra, né? Então, quer dizer, a pessoa que se sente prejudicada, que se sente ultrajada no seu desejo, na sua identidade, se ela não se manifestar, ela acaba sendo objeto desse poder mesmo, né? E isso é uma coisa que hoje é muito frequente, né? A gente vê, às vezes, as pessoas levam uma vida inteira se submetendo a esse tipo de problema e aí tem um momento de transbordamento, às vezes, resvalando para a violência, para o ato homicida, às vezes, isso até ocorre, que é alguma coisa muito grave, né? Essa somatização é uma das principais patologias que a gente encontra dentro do consultório. Ou seja, depressão, ansiedade, estado de angústia crônica, depressão crônica, a pessoa infeliz e não sabe por que está infeliz, vendo essa submissão mesmo, nesse regime, porque quem sofre, quem vamos dizer assim, bullying, né, autoritário. Quem apanha nunca esquece. Quem bate esquece, mas quem apoia não. Por exemplo, você tem um emprego, você tem um chefe muito totalitário, muito autoritário, mas você depende do emprego para pagar as contas. Então você vai absorvendo toda aquelas negatividades, toda aquela e aquilo vai somatizar em você de alguma forma, entendeu? Uns vão para o álcool, outros vão para a droga, outros vão para a doença, né? Mas de alguma forma aquilo vai sair de novo dele. Então a pessoa que vive dentro de um regime totalitário, quando eu falo do totalitário, não é de governo, é um regime totalitário dentro de casa, dentro do emprego, no relacionamento, ele tende a ser uma pessoa que tem algum tipo de problema. Guilherme, você já sofreu com um chefe autoritário? Não, com chefe não. Com chefe nunca tive problema algum. No estágio, era o último a falar, né? Lógico. Estagiário, normal. Hoje, no meu atual emprego, a minha voz é ativa, não tenho problemas com a secretária, que é a minha secretária direto. O meu chefe direto também não tem problema nenhum, porque ele manda eu obedecer, ponto. Então, você está lá antes dos anos 50, né? Antes da Segunda Guerra. Exatamente. Como ele já está lá e tal, então ficamos assim. E nas relações familiares, como é que é isso na sua casa? Na minha casa sempre foi meu pai e minha mãe manda e eu e meu irmão escutamos. Sempre foi isso. Mas sempre houve o ponto da gente falar. Escutar, mesmo que não levasse no final, a decisão se manteria. Mas sempre foi. Eles falam e a gente escuta. E a gente continuou, até hoje. Eu chego em casa, bença mãe, bença pai, mamãe, papai. E isso ficou em mim. Não me diminuía em nada. Então, eu acho que foi da criação. Agora, a partir do momento que o pai deixa, eu vejo isso na minha família, ele deixa o filho subir. Pai, você vai fazer isso agora.
eu acho que ele perdeu a moral ali e ele está negociando, tentando... Ele não está negociando o afeto, ele está deixando a criança solta. Ele está deixando que ela faça o que quer. Tá, Zé. Espera um momentinho, nós vamos voltar no papo, que isso aí foi, você chamou agora na responsa e, de certa forma, você está se colocando aqui também no programa. Isso é importante. Está se entregando. Está se entregando. Na frente do psicanalista, né? Não tem jeito, a gente se entrega o tempo inteiro, às né? vezes você tem que soltar. Então vamos fazer o seguinte, vamos de música? Vamos botar a turma aqui. Bom, agora deixar o Felipe de lado, que tá, né? Ivan, o que nós vamos ouvir agora, Ivan? Agora nós vamos de Gatinha Assanhada. Tá bom. Ó, diz que a Janaína, que é a produtora de vocês, está lá atrás, ó, ela é que mandou vocês virem aqui no programa. Autoritarismo. Então, na verdade, na banda, quem manda é a produtora. A produtora? Tá lá a Janaína. Ó, vale, Janaína, quero agradecer aí, Janaína, pela oportunidade. Então tá, joia. Vamos junto. lá. Fiquem à vontade e eu sobrei. Valeu. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Eu quero mexer. Arrebenta, sanfona. Simbora. DJ aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. O quê? DJ aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Na boca, ela tá pirada e vai perdendo a linha, descendo na balada, um dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Chora, sanfona! Bora quebrar tudo! Aê! Good afternoon. It's February 7th, 2012. This is for my daughter, Hannah. And more importantly, for all her friends on Facebook who thought that her little rebellious post was cute. And for all you parents out there that think your, kids don't post bad things on Facebook, well, I want to read you one. I took off my daughter's Facebook wall. She thought she'd be smart by blocking her parents from being able to see it. If you want a garden, shovel the fertilizer yourself. Don't sit back on your ass and watch me do it. You come home from school, you have a list of chores that are on the wall because you can't remember them if you don't. Because you're not going to see this, and for all I know, you might not ever see it. But as soon as I'm done, I'm going to post this on your Facebook wall. So all those kids that thought it was cool for how rebellious you were can see what happens. So I'm going to put a stop to it, and I'm going to put a stop to it right now. That right there is your laptop. You see it's out here on the ground. This right here is my .45. That was the first round. These are exploding hollow point rounds from, and you have to pay me back for these too, because these are about $1 a piece. Essa é a sociedade americana, né? Da arma, né, professor? Só um detalhe aqui, como a coisa da arma está muito presente na cultura americana, né? Norte-americana. Sim. É uma coisa que potencialmente na origem deve ter sido boa, mas que se transformou numa doença. Sim. Na origem, os americanos sempre defenderam o direito de portar armas, porque foi assim que eles conseguiram se libertar da Inglaterra. Foi um exército de cidadãos, um exército de civis, cada fazendeiro pegou sua arma e foi à luta contra a Inglaterra. Isso criou uma tradição que até hoje perdura. Então, hoje virou uma coisa doentia, porque você entra... Basta que você seja maior de idade e nem sequer capacidade mental você precisa comprovar, você entra num armazém e compra uma arma, né? Uma coisa absolutamente doentia, que obviamente de vez em quando revela aquilo que acontece, que já que estamos falando de autoritarismo, é um fenômeno típico, né? Potencializa esse São jovens, né? Que, em geral, aquele assassino, aquele atirador serial,
em geral, é uma figura que se sente à margem, né? O que eles chamam de loser ou freak, né? Verdade. É o esquisito, é o estranho, é o cara que nunca namorou. Aquele menino aqui no Rio foi a mesma coisa, né? Sim. Aquele cara que todo mundo tirava um sarro dele, todo mundo dava uma escanteada, ele se sentia sem poder algum. E, de repente, na mente doentia, ele vai criando esse autoritarismo que passa exatamente pela eliminação do outro. Já que nunca me deram o valor que eu acho que eu tenho, eu vou matar todo mundo, porque aí a humanidade vai descobrir que eu era grande, que eu era forte, que eu era poderoso, etc. Ainda que eu pague com a própria vida. Em geral, eles se matam. Raramente, eles são capturados com vida, né? Porque ser capturado significaria abrir mão desse pedestal no qual ele conseguiu se colocar. Então, ele ou reage até a polícia chegar, ou ele mesmo se mata para não perder o poder. Então, ele julga que está morrendo poderoso. É o paradoxo dos paradoxos. Professor, alguns ditadores fizeram isso, né? Muitos o fazem com muita frequência. Não conseguem lidar com essa adversidade, com essa capacidade de ter que negociar democraticamente. Hitler é um caso, né? Teria sido, sim, não se com sabe, certeza. Né, o que aconteceu, não há uma certeza, mas há evidências muito fortes né, de que haja, muitos dos oficiais do alto comando nazista tinham suas cápsulas de cianureto e se mataram quando perceberam que a guerra era perdida. Né? O próprio Getúlio aqui no Brasil também. Getúlio, num certo sentido, não conseguiu conviver com a democracia. Quer dizer, no momento em que ele pressão estava foi grande, né? Para ser deposto novamente, ele falou, não, eu prefiro a morte. Tá. Okay. Uma coisa que o professor falou aqui, esses estudantes não são autoridades. Eles se julgam autoritarismo. Ou seja, eles se julgam autoridade e passam. Então, nem todo autoritário ele tem um poder constituído, ele é uma autoridade. Então, por isso que começa a entrar no nosso meio, né, todo mundo pode ser totalitário, todo mundo pode ser autoritário. Tá. Não necessariamente precisa exercer um poder, precisa dar a ele um poder, ele pode julgar. Aí, esses casos que o professor falou, tinham estruturas psicopáticas muito evidentes, né? O isolamento, entre outros fatores aí. Vamos fazer o seguinte, vamos para as relações pessoais. Eu quero botar a turma aqui, a plateia no papo. Passa o microfone para essa turma. Você, que é minha aluna, se apresente aqui para as pessoas. Oi, gente, eu sou a aluna da Elias, de publicidade. Seu nome? Já estou no 7º período, Gabriela. E aí, Gabriela, o que você está achando desse autoritarismo? Você identifica isso no dia a dia, no seu dia a dia? Tem pessoas autoritárias ao seu lado? Eu identifico muito na minha casa, que eu acho que depois que... Minha família é muito grande, mas à medida que meus tios, minha mãe foi para fora quando eu era muito nova, eu tinha 4 anos, hoje eu já tenho 25. Então, eu precisei tomar mais rumo, mais responsabilidade muito mais cedo, embora tenha sido criado com vó. Sim. Esse mito de que neto criado com vó é muito mimada, cheio de vontade, é mentira. Sim. Toda vez que eu queria alguma coisa, eu pedia para minha avó, aí minha avó falava assim, fala com sua mãe. Aí, ligava para minha mãe. Fala com sua avó, fala com sua mãe, fala com sua avó. Ah, quer saber? Ninguém resolve, então vou eu resolver. Então eu assumia a responsabilidade de tudo, tomava frente de tudo. E de um ano para cá, a situação piorou um tiquinho. Minha avó adoeceu e quem tomava as rédeas da casa de responsabilidade, de mandar, de tarefa para empregado e tudo, era minha avó. E com a minha avó de cama, quem tomou a responsabilidade de tudo foi eu. Você. Agora então, você está tendo que assumir como autoridade da casa. Não funciona nada. A empregada não faz nada. Eu chego em casa, Dona Ivone, a senhora passou a roupa hoje? Ah, não deu tempo. Não deu tempo? Sim. Não deu tempo. Dona Ivone, a senhora fez isso? Não deu tempo. Gabriela, então, é interessante que é aquilo que o Guilherme falou, né? Alguém tem que tomar a iniciativa. Alguém. E não quer dizer que eu possa ser a pessoa mais certa para isso, mas no momento é o que está sendo indicado para ser feito. Tá bom. Vamos passar a bola para ela, que está ali atrás, Gabriela, porque ela é namorada do Guilherme. Qual que é o seu nome, querida? Luísa. Luísa. E aí, Luísa? Vamos lá. Bom, eu acho o Guilherme autoritário em alguns pontos. Sim. Mas é questão dele querer as coisas como ele quer. Do jeito dele. Do jeito que ele acha que é certo. Mas o lidar com isso que é o interessante. Eu sou uma pessoa, assim, acho que eu tenho muito jogo com ele, que eu tenho, assim, eu controlo isso. Acho que eu aprendi muito com meu pai, que o meu pai não é autoritário, mas ele sabe contornar a situação. Sim. Então, se eu quero uma coisa diferente, eu tento convencê-lo, mas não batendo de frente. Então, aí vou levando. Você usa outras estratégias. O autêntico autoritário, você faz com que ele pense que a decisão é dele. Tá vendo? Professor.
Muito ele bem, achando que foi ele que decidiu. E vai comendo pelas beiradas, né? Como se nós dois fôssemos autoritários, mas eu sei melhor do que ele controlar a situação. Olha, em alguns momentos você é autoritária? Acho que sim. É? Não todos. Eu acho que eu não sou, mas... Vamos ver, professor, passa para o Guilherme aqui. Tem algum momento que ela é autoritária? Você já identificou isso? Autoritária, no extremo, não. Ela disfarça bem, né? Não disfarça, mas ela é teimosa. Teimosa? Teimosa demais. Não vou fazer. É pro seu bem, você tem que ir no médico, Luísa. Você tá doendo. Não vou e tal. Amor, você tem que ir no médico, Luísa. Você vai passar mal, você vai internar. Amanhã eu vou. Então ela tema e vai que negócio. Ela é mais teimosa do que autoritária. Tem me contradizer você. E isso é um problema. Né? Exatamente. Às vezes eu vejo que ela tá contornando a situação e, como eu já fiquei meio assustado aqui, os autoritários geralmente se matam, se isolam. Falei, então... Não, só corrigir, os psicopatas. Não. Tirou uma pedra. Isso foi bem. Vamos fazer o seguinte, vamos na banda aqui um pouco, depois eu vou voltar na plateia, tem mais gente ali para participar. Mas eu queria só colocar no papo o pai, né? Me empresta o microfone, doutor. Aqui, qual que é seu nome, querido? Adilson. Adilson, você é pai do autoritário. Então, não, sou pai do autoritário, Felipe. Mas assim... E em casa, ele também é teimoso? O Felipe, ele é autoritário, realmente. Acabou, o pai falou, a gente não discute mais. Eu achei que meu pai ia me defender. Não, mas o importante é que nós temos uma boa relação de pai e filho, né? E nós convivemos muito bem, eu acredito que ele vai confirmar Qual tudo que é o nome isso. do senhor mesmo? Adilson. Adilson. E o senhor exerce a sua autoridade com ele? Em certo momento, sim, né? Faz parte da minha condição de pai, né? Tá. E eu acho que ele é um filho bem criado, talvez seja em função disso. Tá certo. A rédea curta ali. Mais ou menos. Mais ou menos. Hoje, nesses tempos modernos, não tem tanta... Não tem jeito, tá igual o professor ali, né? Não tem essa possibilidade toda, não, é verdade. Então tá bom, passa pra cá e vamos fazer mais um som. Meu jovem, agora é contigo, né? Vamos lá, agora você tem que fazer bonito, seu pai, né? Vamos lá. Marcou presença. Já que ele não pegou muito pesado, nós vamos... O que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir agora Sinal Disfarçado. Então tá bom. Vamos lá? Beleza, e eu sobrei. Arrebenta a guitarra. Simbora! Peguei no seu cabelo, você diz que ficou louca. Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim dizendo estou acompanhada. E o cara do seu lado olhando sem entender nada. Era ele virar e você me olhava pra gente combinar. O sinal disfarçado, um jeito safado, gostoso de me olhar. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa não. Eu te pego, eu te beijo, eu te pego, vai. Eu te pego, eu te beijo, eu te pego, É sinal disfarçado? É tanta mulher bonita que a gente não aguenta não. Simbora, arrocha! Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca. Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim dizendo estou acompanhada. E o cara do seu lado olhando sem entender nada. Estamos de volta no Caleidoscópio falando sobre autoritarismo e também sobre autoridade. O tempo inteiro, né? O limite ali e nas relações pessoais e também na nossa sociedade em geral. Mas agora a gente dá um tempo no tema, porque eu tenho um recado para você. É a campanha Faço Parte. Venha também fazer parte da nossa campanha. Ela é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral. Nós temos a Rádio América, a Rádio Cultura, a nossa TV Horizonte e também o Jornal de Opinião. E além disso, ela é responsável também pela revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade em Caeté. E está à frente da edificação da Catedral Cristo Rei.
Se você quer participar, quer fazer parte, entre no site, tenha mais informações ou então ligue para o telefone que está na sua tela, que é o 3209-3559, ok? E agora, como diria o velho guerreiro, chacrinha, balançando a pança, roda, roda, roda e avisa, Terezinha. Pois é. É uma autoritária? É autoritarismo aquilo? Vamos lá. Você estava falando... Elias, aquilo ali é mais uma regressão à sua infância. Uma adolescente mal formada. Mas se você reparar uma criança, quando ele perde o objeto desejado... Verdade, cara. Ele dá birra e tal. Um adulto ou uma adolescente, quando ela não está bem formada, a reação de quando não tem o seu desejo satisfeito é aquela reação lá, que eu acho que é um pouco diferente do totalitarismo, né? E aí, palmadas? Não, palmadas não, ali, né? Na verdade, ali é psiquiatra. Brincadeiras à parte. Mas ali ela precisa passar por uma... Hã? Não, será? Não, psiquiatria. Na verdade, ali... Não dá conta, não, né? Dá conta, assim. Na verdade, ali houve a falha na formação dela, sabe? Nós somos divididos em 3 fases, né? 3 partes, né? O ID, que são os nossos desejos... mas os nossos desejos de criança, os nossos instintos, né, que geralmente são a fome, quando a gente está criança e até, geralmente até 3, 4 anos. Sim. Nós temos o nosso ego e o superego, que o superego são os valores morais, aquilo que devemos ou não fazer. E o ego intermedia essas 2 partes. No caso dela lá, ela perdeu totalmente o senso do ridículo, o senso do valor, dos valores morais de sociedade e deixou só o id dela, só aquela criança dela ir à frente. Entendeu? Pode acontecer que um totalitário também não tenha essa estrutura formada na negação do desejo dele. Sim. Ele pode agir de outra forma. No dela, quem apanhou ali foi o videogame. Mas ele pode ameaçar, ele pode coagir. Aliás, todo totalitário, ele coage, ele ameaça. Tá bom. Né? Vamos aproveitar, vamos colocar no papo aquela menina que está lá no fundo. Seu nome, querida? Laiane. Laiane, você já esteve aqui, né, com a gente? Já participei do programa Falando sobre a Juventude. Sobre juventude, isso. E aí, você estava contando para mim, eu perguntei se tem momentos de autoritários? Se... eu acho que no meu caso é mais um pouco de autoridade e teimosia. Então, assim, por exemplo, quando eu resolvo arrumar, por exemplo, o quarto, eu estou do meu jeito. Se alguém vir colocar uma coisa de lugar, eu já reclamo. Não, eu não gosto disso, tem que ser assim, assim, assim. Então, acho que é um pouco mais... Se alguém discute, ainda tem negócio, vão achar ruim. Você consegue perceber isso em você? Consigo. Hoje está mais controlado, mas já foi um pouco pior. Já foi pior. Já foi pior. Hoje, assim, controlei. A teimosia, não. Mas, assim, o autoritarismo, não, do meu jeito, melhorei bastante. Sim. Pelo menos isso. E você acha que hoje a mulher ainda é muito submissa ao homem? Eu acho que não. Eu acho que hoje, assim, de modo geral, a mulher ela tá mais, assim, colocando mais a cara, assim, tá não impondo, mas assim, batendo de frente. O homem fala alguma coisa, ela vai dar opinião, discute, se for o caso. Acho que está mais que igualado, vamos assim dizer, a mulher e o homem. Vamos lá, professor, não tem jeito, né? Essa pergunta eu tenho que fazer para o historiador, né? Como é que a mulher hoje, né? Ela continua submissa ao homem? Não, ela definitivamente não. Ela está conquistando um status de cada vez maior autonomia e independência. O problema é que os homens não estão acompanhando essa evolução no mesmo ritmo, né? A gente tem visto coisas que eu considero absurdos ainda
o crescimento da violência contra a mulher, né? Tem sido... E são crimes cruéis, né? São, em geral, eles partem de uma perspectiva mesmo de destruição, e eles são de todas as classes sociais. Na verdade, isso tem que ser destacado, quer dizer, não é coisa só de pobre que mora na periferia. Verdade. É o que aparece a na classe mídia, média, a gente tem visto cada vez mais, quer dizer, o namorado que não aceita o rompimento de uma relação, o marido que não aceita... O universitário, o jovem universitário, né? Jovem universitário, às vezes. O marido que não aceita o desfazimento de um casamento e que acha que aquela pessoa era propriedade. Então, eu diria que quanto mais as mulheres se emancipam, paradoxalmente, e o Estado ainda não tem conseguido dar conta dessa questão, alguns homens tendem a reagir de maneira violenta por um fenômeno de autoritarismo, ou seja, ele não supõe que a autoridade dele possa ser maculada, né? Ele adquire aquela mulher pelo casamento e fala, ou pela relação, e fala, olha, a partir de agora ela é minha, como foi do pai dela, né? Então, essa é, de fato, a persistência de uma situação antiga, uma situação que precisa se renovar, e as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer, embora elas tenham avançado, né? E acho que isso é fundamental no mundo contemporâneo, porque, caso contrário, você vai regredir pelo menos 4.000 anos. Aliás, é importante recuperar, né, os países que vivem as chamadas sociedades frias, que cultuam valores de 3.000 anos atrás. Essa prática também é recorrente, né? O pai que, recentemente, um casal incendiou a filha ou jogou ácido nela porque a viu conversando com o rapaz no portão, né? Apedrejamento, né? Apedrejamento, que é uma das coisas que eu não consigo entender isso no mundo contemporâneo, eu não posso aceitar, e, no entanto, é uma prática que ainda existe nessas sociedades frias. Então, acho que o mundo precisa avançar mais alguns passinhos, eu espero que isso ocorra. Tá bom. Uma coisa que o professor falou ali, nos relacionamentos, principalmente, existe, né, a pessoa não tem a outra como um companheiro, e sim como objeto. Né? Então, por exemplo, não há uma relação de convivência, há uma relação objetal mesmo, né? Ela é meu objeto. Era objeto do pai, agora é meu objeto. Então, eu tenho poder sobre o objeto. E nós estamos fazendo isso com as nossas crianças. A partir do momento que nós substituímos as presenças por objeto, nós estamos falando que nós somos objeto. Então, um pai que substitui o presente de uma criança, substitui a sua ausência por um objeto. Ah, papai não veio, papai estava trabalhando, mas estamos aqui um videogame. Isso. No inconsciente dele, ele está brincando com o papai, videogame. Então, o papai relação objeto. Relação objeto. Aí começa as pessoas não aceitarem esse processo, esse término de relacionamento. Né? Aí pode, sim, muitos chefes usam, tem uma relação objetal com os funcionários. Você está aqui não porque pessoas, está aqui porque eu quero, porque você é uma máquina, tal. Então, não há uma relação humana dentro do mercado de trabalho. Carlos, existem perfis de submissão também? Como tem perfil autoritário? Geralmente, a pessoa submissa, e eu gosto muito de falar isso, são pessoas que não têm seus valores definidos. São pessoas que seguem valores de outras pessoas, são pessoas que não se encontraram na vida, então se submetem à vontade do outro. Então, eu defino como uma estrutura máxima pessoas que não têm seus valores definidos. As pessoas que não acreditam... engraçado, né? As pessoas acham que têm valores, mas, na verdade, numa investigação analítica, os valores delas são do outro, não são propriamente delas. Então, acho que, na sua grande maioria, todas as pessoas submissas, na sua grande maioria, a maioria das pessoas submissas, elas não têm seus valores definidos. Carlos, é comum num relacionamento amoroso uma pessoa mandar mais do que a outra? É normal, né? Até porque a nossa sociedade ainda ela é constituída pelo pai, que a gente fala que é o pai totêmico, é o cuidador. Eu costumo dizer o seguinte, o homem nasceu para cuidar e a mulher para ser cuidada. Né? O dia que inverter esse papel, a sociedade vai ficar cada vez mais complicada. Então, o papel do homem é cuidar. Isso não é só dos seres humanos, é papel também da natureza. Vários machos cuidam das suas proles. Então, eu acredito que... Me perdi, gente, de novo. Eu estava perguntando se nas relações... É complicado mesmo. Nas relações amorosas, a gente nota muito que comanda o pai o macho tende a sustentar, tende a colocar a sua vontade, a sua autoridade que por ele constituída, né? A mulher, conquistando o seu espaço, também quer competir com essa autoridade. Então, acaba havendo medindo força. Então, ora manda a mulher, ora manda o homem, ora o homem permite ser mandado para ter uma convivência, ora a mulher permite ser mandada
permite ser submissa para ter uma convivência. Guilherme, você queria falar? Hoje eu não acredito que seja mais dessa forma. Eu vejo isso muito na relação meu pai e minha mãe, meus avós. Mas na minha relação, pelo menos é o que eu vejo, como a negação, o primeiro passo, que existe muito o consenso. Ela estuda, está fazendo odonto, ela quer trabalhar, ela não quer casar, mas não quer ter filhos. Ela quer construir a sua carreira. Primeiro, exatamente. Né? Tá. E no nosso relacionamento isso vai de um comum acordo. Você quer, não, eu quero, vamos viajar, não vamos. Então partiu muito isso agora. Eu acho que a partir da minha geração isso vai mudar muito. Agora... Mas nem tudo são flores também, não, né, Guilherme? Lógico que não. Mas tudo é uma consequência. Quando você altera o romance familiar na história, o professor me falou aqui, há uma consequência para a sociedade. Se ela é bom, se ela é ruim, o tempo dirá. A mulher ser mais que o homem ser mais que a mulher, que as consequências isso trará para o romance familiar, consequentemente para a sociedade. Tá. Professor, vá. Eu acho que hoje, na verdade, essa questão está em vias de ser resolvida, né? Nós tínhamos um velho filósofo lá no século XIX que dizia, claro que por uma outra reflexão, a sociedade só se coloca perguntas cuja resposta já exista. E eu acho que, num certo sentido, isso já está sendo construído. Hoje em dia, cada vez mais, as mulheres são chefes de família, o IBGE tem demonstrado isso nos seus censos, os financiadores demonstram isso, as pessoas que fazem crédito, loteamentos... Em geral, atribui o título de propriedade às mulheres porque elas são mais estáveis como referência familiar. Então, eu acho que hoje está se alterando com muita velocidade. Aliás, é a grande virtude da nossa sociedade do pós-guerra, é a velocidade com a qual as coisas se processam. E, nesse sentido, eu acho que nós estamos caminhando. Professor, o filósofo, qual o nome dele? Karl Marx. Karl Marx, isso. Mas há consequência, né? Toda mudança gera um rompimento de estrutura. Então, por isso, dessa... Ok. Bom, gente, infelizmente o tempo é autoritário comigo aqui, não tem jeito, né? Muito obrigado pela participação de vocês, né? O papo começou aqui, a conversa começa aqui e continua, seja na sua casa, seja na sua escola, né? Nos lugares onde a gente se encontra. E para fechar, a gente vai mais uma vez, vocês vão tocar um clássico aqui agora, é isso mesmo? Agora é um clássico. Boate Azul. Isso é um clássico da música brega, desculpa, brega, romântica. Mas isso não pode faltar, não. É interessante, todo lugar que a gente toca, o pessoal... Isso independe das gerações, isso é um clássico. Vamos convidar para o Hard Rock, 7 anos, né, da casa. Galera, todos aí, os ouvintes, a galera que está nos ouvindo aí, está nos assistindo, o pessoal aqui da plateia, por gentileza, Hard Rock Café, vai ser uma festa muito bacana. Vai ter samba, pagode, sertanejo. Então vai ser uma festa show de bola. Democrática, não é uma festa autoritária. Não, não é uma festa autoritária, não. Quem for tem que ouvir de tudo. Tem que ouvir de tudo. Então tá bom. E é sábado agora, né? Não, sexta-feira, a partir das 22 horas. Tá bom. Tá ok? Os ingressos a partir de R$20 o valor. Isso. Na hora lá vai estar vendendo também. E tamo junto. Legal. E agradecer obrigado, viu, gente? Mais uma vez. Isso. Obrigado a você. Valeu obrigado, demais. Janaína. Então, Danúbio... Não, Danúbio não, Boate Azul, né? Danúbio Azul é outra coisa. Gente, obrigado, valeu, sobrei. Simbora. Eita, trem doido. É aquele momento gostoso. Chora, sanfona. Chora, chora. Vamos lá. Quem sabe canta. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Uma flor da noite em uma boate aqui da Zona Sul. A dor do amor é com grande amor que a gente cura. E curar a dor deste mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora,